Carta de 3 João. Vou falar capítulo 1, porque só é ele mesmo. Amém? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sabendo sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, por sua causa, no nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Desde assentar, em nome de Jesus. E o tema que eu quero trazer para a mensagem desta noite é o seguinte: quem não recebeu a Cristo não tem prazer em receber seus irmãos. Foi baseado nas experiências que tivemos, e sobretudo, a experiência que eu tive ontem, ao receber os irmãos na minha casa. E olha, eu confesso que passei o dia ansioso, esperando como preparar o lugar, né? E até fiquei, como se diz, foi tanta a correria, que chegou na hora eu falei assim, não preparei nem a mensagem, espero que o pastor traga. Porque, né, pensando eu ser, além do anfitrião, né, ser também o pregador. Mas ele já estava preparado, como sempre, né? E foi bênção, graças a Deus, está aí os irmãos para testemunharem, e quero motivar aos demais irmãos através dessa mensagem, e eu sei que alguns irmãos vão assistir também esta pregação pelo YouTube, e também fazer o convite, né, para os próximos. Muito bem, quem não recebeu a Cristo não tem prazer em receber os seus irmãos. Parece um tanto chocante uma mensagem como essa, né? Porque no final das contas é comum recebermos pessoas na nossa casa. É claro que isso tem muito a ver com a personalidade, né? Com a pessoa também. Tem pessoas que são receptíveis, né, com as demais, mas só que nós estamos falando de pessoas que passaram por um processo, pessoas que passaram por um processo de transformação, ou nasceram do alto, né? Como diz Jesus a Nicodemos, né? Pessoas que nasceram do alto, ou seja, pessoas que tiveram o seu coração transformado, pessoas que tiveram a sua mente transformada, a mente renovada, pessoas que têm uma perspectiva diferente das pessoas do mundo. São pessoas que não têm motivações condicionadas às circunstâncias ou às coisas do mundo. Não têm as suas emoções baseadas na situação do momento. Pelo contrário, a sua motivação está em Cristo. Como disse o presbítero César no início, né? A sua força motriz é Cristo, né? E tudo aquilo que Cristo faria, o que fez, ou aquilo que é movido pelo Espírito Santo, ele faz com prazer. Observe, por exemplo, o apóstolo Paulo, após a sua experiência do seu encontro com Cristo, né? Teve uma perspectiva da vida totalmente transformada. Ele que vivia uma vida de cerimoniais, de simbologia, né? De uma cultura totalmente impregnada ali por uma cultura. E agora depois do encontro com Cristo, ele tem agora a motivação de fazer tudo por amor a Cristo. Tudo que ele faz por seus irmãos é por amor a Cristo. É um amor diferenciado, porque é um amor que não espera nada em troca, né? Ele simplesmente faz, deliberadamente, sabendo que aquilo alegrará o seu Senhor. Então, exatamente essa motivação que o apóstolo João tem, né? Ele que já era o apóstolo amado, né? Ele transmite esse amor para essa pessoa aqui, a qual nós vamos fazer menção a ela, né? O amado Gaio. E ele fala desse amado aqui,
pelo menos 3 ou 4 vezes ele o chama de amado. E a palavra aqui, amado, é agapeto, né? Que tem a sua raiz na palavra ágape, que é amor, que é o amor de Cristo, que é o amor que esse apóstolo João recebeu de Cristo, e ele sabe como detectar esse amor, ele sabe disso. Então ele escreve a esse amado Gaio, e aí ele parece até redundante, né? Porque ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo a verdade. Ele faz questão de tornar isso muito explícito, né? Mostrar o seu amor para com seu irmão. Obviamente, ele tem um apreço, porque baseado no que o apóstolo João fala mais à frente, ele diz assim no verso 4: não tenho maior alegria do que esta, ao de ouvir que meus filhos andam na verdade. O que significa isso? Considerando o Gaio, né? E tantos outros, aqueles que têm a mesma disposição de filhos na fé. Aqueles que foram instruídos, ou daqueles que receberam o Evangelho através da pessoa que se pronuncia ali, né? E acredito ser uma honra para qualquer pessoa, né? Fazer menção a alguém o chamando assim, de filho na fé. Antigamente era bastante comum ouvir isso, né? Hoje a gente já não ouve mais, né? Olha lá fulano, meu filho na fé. Os antigos, né? Os mais idosos, né? Os pastores mais velhos sempre têm um monte de filhos na fé, né? Pessoas que eles pregaram o Evangelho de forma direta, e como costuma dizer, né? Que é comum no meio cristão, ganharam essa alma para Jesus. Muito bem, é esse Gaio em que o apóstolo João se refere. E existem pelo menos aqui 3 ou 4 Gaios aqui, a qual a Bíblia faz menção. O primeiro Gaio João escreve a um amigo chamado Gaio, e no mundo do Novo Testamento, Gaio era o mais comum de todos os nomes. Através de suas páginas aparecem 3 pessoas chamadas Gaio. Um Gaio é macedônio, que junto com Aristarco estava com Paulo durante o alvoroço em Éfeso, e aí ele faz menção a isso lá em Atos capítulo 19, verso 29. O outro é o Gaio de Derbe, que foi delegado de sua congregação para levar consigo a oferta aos pobres de Jerusalém, também lá em Atos capítulo 20, verso 4. E logo vem o Gaio de Corinto, que tinha recebido em sua casa Paulo, e que era tão hospitaleiro que chegou a ser conhecido como o meu hospedeiro, né? Hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. Romanos capítulo 16, verso 23. E um dos pouquíssimos que Paulo batizou pessoalmente. Esse ato, esse acontecimento aí é citado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. E que, segundo a tradição, chegou a ser o primeiro bispo de Tessalônica. É aqui a informação que nós temos. E como dissemos, esse Gaio era muito comum. Não existe razão sequer para fazer comparações entre eles, porque o que nós vamos tratar é desse Gaio aqui. Este Gaio foi mais tarde ordenado bispo de Pérgamo pelo mesmo João. Aqui ele nos descreve isso como um homem sempre disposto e sempre preparado a oferecer o seu lar. Em 2 ocasiões, nos primeiros dos versículos de sua pequena carta, João usa a palavra amado. E neste grupo de cartas, João utiliza a palavra amado, ou agapetos, né, não menos de 10 vezes. Isso é um fato realmente notável, o que demonstra aqui o amor do apóstolo João para com esses irmãos, mas aqui nesse caso em especial para com Gaio. E aqui o que nos chama a atenção são as características que o apóstolo João descreve deste homem, né? São características que muitas das vezes podemos dizer assim, não, mas isso depende da personalidade, da forma que foi criado, o meio em que ele vive. Mas no caso, como falei anteriormente, se tratando de cristãos, é óbvio que características como essa, elas devem ser latentes. Elas devem, de alguma maneira, ser, pelo menos, exercitada por todos nós. É claro, nós temos irmãos aqui, por exemplo, né, que tem muito mais facilidade em lidar com as pessoas, né? Vamos falar aí com o irmão Carlos Gava, por exemplo, a gente chega na sua casa, ele nos recebe e tudo mais, aí a gente acaba desenvolvendo certa
maior afinidade e passa a frequentar a sua casa com maior frequência. Mas tem outros irmãos que a gente já não consegue. Mas não quer dizer que o irmão rejeite a nossa amizade, é simplesmente uma questão de personalidade, uma personalidade mais retraída, enfim. Porém, a orientação que a Bíblia nos faz é de que, através do Espírito Santo, todo o dom do Espírito seja desenvolvido, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós podemos tirar por aí, né? Tem pessoas explosivas, mas tem outras pessoas que já são puro longânimo, né? E aí, ela precisa mudar em alguma coisa? Se a gente olharmos diretamente, vamos dizer que não. Mas em Cristo, tudo tem que ser aperfeiçoado. Este é o propósito do Espírito Santo em nossa vida. E o apóstolo João aqui parece que fica impressionado com a característica que esse amado Gaio apresenta aqui no decorrer da sua caminhada. Ele diz, por exemplo, que esse Gaio é um Gaio gracioso e piedoso, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Observe que a intenção aqui é demonstrar que este homem era um homem de fácil relacionamento, né? Onde as pessoas deliberadamente, né, se aproximavam dele. Ele era um homem receptivo, era um homem hospitaleiro, colocava a sua casa à disposição, recebia os irmãos, chamava para tomar chimarrão, fazia café para quem não toma chimarrão, né? Para quem não toma nenhum dos dois, fazia um suquinho, mas o que valia aqui era a intenção dele, e a intenção era receber a todos, e diz apóstolo João, e da mesma forma os estrangeiros, os missionários viajantes, que de alguma maneira já era indicação, né? Já era indicado por outros a passar pela casa deste chamado Gaio, porque sabiam que iam ser bem recebidos. Era muito comum nas estradas terem certo tipo de hotelaria, né? Algum hotel, mas como era algo fraco, não sentia um pagamento, não era um alto investimento, então geralmente eram lugares, né, abarrotados de pulgas e não era muito bem cuidado. Mas me parece que esse amado Gaio, ele fazia questão de preparar o lugar para receber os seus irmãos. Sabe o que eu penso aqui, queridos? Quando nós fazemos menção aqui nas nossas reuniões, né? Eu vejo o empenho dos irmãos, a preocupação na receptividade. E isso é maravilhoso, porque demonstra que, de alguma maneira, há uma intenção de, muito mais de que ter a comunhão ali conosco, de um para com os outros, é também de se alegrar na presença do Senhor, porque esse é o principal objetivo, é cultuar a Deus ali naquele lugar. E eu imagino a alegria dos irmãos, porque foi isso que eu senti no dia de ontem, em saber que haveria ali um culto de louvor a Deus na minha casa, onde a palavra de Deus seria ministrada na minha casa. Eu sei que parece muito misticismo falar dessa maneira, mas a gente imagina, né, as hostes espirituais, toda a questão maligna que ronda e sonda, como foi mencionado ali pelo irmão Everton, né, ela se afastando, as trevas se esvaindo do lugar, porque a luz de Deus chegou, e a luz do Espírito Santo na vida de cada irmão somou para que aquilo acontecesse, e a glória de Deus fosse transbordada naquele lugar. E por isso eu fiquei maravilhado em preparar o lugar, preparar algo, né, para dar continuidade à comunhão, e você não olha para a hora. Você não se preocupa, porque, né, depois da palavra, e vem um testemunho, quem dera, né, ouvíssemos cada um dos irmãos individualmente, como tem sido nos últimos dias, né? Os irmãos, cada um tem preparado algo especial. Fiquei maravilhado, né, com o irmão Caetano ali na disposição, né, novo convertido na fé e na iniciativa de compartilhar a sua experiência, a alegria em que ele está em fazer parte
da Igreja Missionária Volta de Cristo, em fazer parte do grupo Embaixadores de Cristo, em fazer parte da família de Cristo. Olha só, queridos, a responsabilidade que nós temos sobre nós. Eu e você, cada um de nós, os homens da Igreja Missionária Volta de Cristo, em levar a luz para a casa dos nossos irmãos. E mais interessante ainda, que esse Gaio preparava o lugar, porque os homens estrangeiros que ele recebeu eram mensageiros, né, que por ocasião das igrejas se expandindo naquele lugar, obviamente Gaio era ali alguém que tomava conta, né, era como se fosse o presbítero local, vamos dizer assim, mas como ainda não tinha tanto preparo, não tinha um crescimento no conhecimento da palavra de Deus, esses homens vinham, né, alguns muito próximos dos apóstolos, vinham pregando a palavra de Deus em cada igreja que ele se encontrava. Então o apóstolo Gaio dizia assim: eu vou receber estes homens, vou ser hospitaleiro para eles, vou preparar algo para eles e vou recebê-los, porque além da presença deles neste lugar, eles vêm trazer a palavra de Deus para nós. Que maravilha! A palavra de Deus. Então o apóstolo João aqui, ele faz menção a isso. E tanto que é tão recíproco aquilo que o apóstolo João sente pelo Gaio, que ele diz assim, no verso 2: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Sabe o que significa? O apóstolo João está dizendo assim: olha, eu oro por você. Eu oro por tua saúde, eu oro por tua prosperidade, eu oro por tudo isso que está relacionado à tua vida, porque assim como eu vejo que tu é próspero no físico, aquilo que é visível, aquilo que as pessoas veem e passam de um para os outros, além disso, eu também vejo que a tua alma também é próspera. Ou seja, você tem um crescimento espiritual muito grande, muito bonito. Eu fiquei pensando e meditando nessa palavra, essa palavra me veio ontem à noite, depois da reunião, e fiquei pensando assim, sabe, eu acho que uma vez nós fizemos isso aqui, né, de cada um de nós assumir alguém no aspecto da oração. Essa semana eu vou orar pelo presbítero César. Meu irmão Marcelo orar pelo presbítero Wesley. E assim, né? Fazemos uma ligação, fazer uma corrente, sabe? E ministrar sobre a vida uns dos outros. Tudo isso, eu sei que os irmãos fazem isso. Eu digo de forma direta e talvez de uma maneira mais pessoal. E talvez também isso traga um estreitamento no relacionamento nosso, de proximidade. É chegar para o teu irmão e dizer: olha, eu estou orando por você, meu irmão. Eu estou orando por tua prosperidade no teu negócio. Eu estou orando por tua família. Olha, o pastor Cleilson naquele dia veio da sua casa ainda um pouco debilitado, mas veio porque tinha uma mensagem de Deus para a igreja. E a mensagem é que o inimigo está encontrando brecha nas famílias. Ele está vendo as pessoas se desleixando, enfraquecidos, olhando com olhos carnais e não enxerga a ação do inimigo nos nossos lares, porque é exatamente isso que acontece. Queridos, porque o que nós vemos muitas das vezes, olha, o inimigo vai vir e derrubar, isso é fato. Isso nunca deixou de ser uma ação direta do inimigo, de Satanás sobre a nossa vida. O que acontece é que nós deixamos de se preocupar com isso. É isso que acontece, é aí que está a brecha. Somos nós que deixamos de preocupar, somos nós que já não ligamos para o ambiente que nós vivemos, a nossa casa, somos nós que não intensificamos o mover de Deus na nossa família, e aí começamos a andar de maneira normal, naturalmente. Já não instruímos mais os nossos filhos, já não fazemos mais as orações quando eles estão dormindo, ir lá na sua cama, colocar as nossas mãos e dizer: Senhor, guarda, é teu filho, livra, Senhor Deus, de todo conceito mundano nas escolas, livra dos incidentes, livra dos homens maus, Pai.
em nome de Jesus, guarda o teu filho, e ministramos sobre a nossa casa. Nós fazíamos isso, queridos, antes, e agora não fazemos mais. E aí exatamente onde o inimigo encontra a brecha. Mas talvez também seja porque muitas das vezes não encontramos ninguém que diga: olha, eu estou orando por você. Eu sei, querido, que sozinho é mais complicado, né? Quando nós nos sentimos sozinhos, também nos sentimos enfraquecidos. Eu estou tendo uma experiência na minha casa, eu compartilhei com o pastor o quanto é cansativo. Você parece que luta e patina e não sai do lugar, e daqui a pouco você diz assim: eu vou chutar o balde. Não dá mais. Não dá. Você olha, parece que é só você lutando contra as hostes malignas. E o inimigo, ele vem e começa com a rasteira, e você já não consegue enxergar mais com os olhos espirituais. Você já enxerga a pessoa que está te afrontando, que está se levantando contra você, e você na condição de autoridade, né, com toda a sua masculinidade e virilidade, você não quer aceitar, então você quer revidar, e aí vira um tumulto dentro da sua casa, que depois que você chega no limite, no ápice, aí a destruição já está feita. A única coisa que vemos depois é a nossa derrota, e o inimigo rindo e debochando da nossa cara. E aí já não vemos mais na igreja, já não conseguimos mais orar. Para que eu vou na reunião dos homens? Nós precisamos mudar o contexto, querido, em que nos encontramos. O apóstolo João dizia para esse amado Gaio: acima de tudo, faço votos, ou seja, eu oro por tua prosperidade, eu oro por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Porque não estamos condicionados somente no físico. Olha aqui, o presbítero Wesley, irmão Marcelo falou, né? Não é apenas o físico, é no espiritual também, queridos. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Eu lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu morava aqui no fundo da igreja, e a Jane começou a ter um fluxo de sangue. E começou, e normal, né? Estava nos dias. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Não sei quantos dias são, mas aí foi 5 e foi 6. E aí já comecei a olhar no semblante dela a debilidade, sabe, pálida, se esvaindo em sangue. Não, é algum problema. Não, mas passa, às vezes acontece. E aí vai, e ela já ficando enfraquecida, e tem que levar no médico. Não, mas passa 6 dias, 7 dias, 8 dias com fluxo de sangue. Eu liguei para minha mãe. Falei: mãe, só tem algum remédio, né, para fazer? A gente, né, vai logo nas coisas. Eu acredito nos efeitos, mas só que, queridos, preste atenção, muitas das vezes nós temos que primeiro ter olhares espirituais sobre as coisas. Como dizemos, o médico está aí, mas o primeiro médico é Jesus. Primeiro a oração, primeiro o exercício da fé, e aí depois o Senhor é quem vai nos conduzindo para o seu propósito. E minha mãe falou assim: meu filho, você é o sacerdote da sua casa. Você já orou por sua esposa? Eu falei: sim, mãe, eu já orei. Eu já repreendi. Eu estou dizendo em você tirar um dia, 2, 3, fazer uma campanha e declarar guerra contra essa situação. E parece que a luz acendeu. Eu falei: não é verdade? Quinta-feira, 6 horas da tarde, para tudo que está fazendo, reunimos todos nós, demos as mãos e oramos, repreendendo aquela ação maligna sobre a vida da minha esposa. Ministramos a cura sobre ela, repreendemos tudo de rocha maligna que rondava a nossa vida. Na sexta-feira, ela já amanheceu melhor, o fluxo diminuiu. Sexta-feira, 6 horas da tarde, oração de novo, e repreendendo. 3 dias de campanha foi o propósito que nós fizemos.
Quando foi no sábado, não tinha mais fluxo. Não tinha fluxo. No sábado, irmãos, oramos 6 horas da tarde para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus. Sabe o que é isso? É o exercício da autoridade. É o exercício do papel o qual o Senhor incumbiu a cada um de nós, embaixadores de Cristo, o do sacerdócio, sobre o nosso lar. Existe a instrução física, que é a ortodoxia visível, que é aquela que você pratica, que você orienta seus filhos, que é o amor à sua esposa, a provisão, mas aquela também em que você levanta as mãos para o alto e clama pelo seu Senhor, aquele que cuida da sua casa, porque a palavra do Senhor diz que se nós não vigiarmos a nossa casa, se o Senhor não edificar a casa, né, em vão trabalha os que edificam. Os sentinelas, né? Então é muito em vão o trabalho. E o apóstolo João disse que estava orando por aquele irmão, pela sua prosperidade, pela sua alma, né? E Gaio recebeu essa oração. Então ele era respeitado também, porque no capítulo 1, verso 3, muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Já pensou se a reunião sexta-feira na casa de fulano? Na casa do fulano eu não vou não. Porque eu andei sabendo de umas coisas dele aí, né? E não é legal e eu não quero. É claro que todos nós estamos suscetíveis, né, a qualquer tipo de situação, queridos. O que nós não podemos fazer é permanecer na prática. A palavra do Senhor nos orienta e leva a ser levado ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados, a voltar aonde caímos e começarmos de novo. E a igreja está aqui para isso. A liderança da igreja, uns aos outros. Nós temos mais de 40 mandamentos de mutualidade, de suporte uns aos outros, de orientação, de conselho, exatamente mostrando que nós somos um povo unido. E mesmo que algum de nós tenhamos praticado alguma coisa de errado, né, como foi mencionado ontem na reunião dos varões, mas logo em seguida também foi testemunhado o arrependimento, a mudança de vida. E o testemunho agora é de que há perseverança em permanecer nessa verdade. E agora, quando há reunião na casa desse irmão, nós dizemos, nós vamos lá e vamos cultuar com ele, porque ali nós vemos e somos testemunha de que o Senhor entrou ali e houve mudança na vida daquele homem. Houve transformação. E ele fala isso para nos fortalecer. Ele passa a ser respeitado. Como dizemos, né, uns com os outros, passa a ser considerado. Ele passa a ser um irmão em quem podemos confiar. E esse Gaio era generoso. No verso 5 e verso 7, diz, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes quando são estrangeiros, ou seja, a generosidade, né? A prática do bem. Porque existia um outro lá, que era Diótrefes, né? Até o pastor Eliezer falou assim, outro dia, não sei se foi o pastor Heber, que pregou foi, né? Mas pregando a respeito do amor, foi isso? E falou a respeito desse Diótrefes, né? O quanto que ele era um homem parecendo diabólico, né? E não submetia à autoridade de João. Aí eu falei assim, esse cara é um Idiótrefes. Eu vou falar isso para o pastor. E ele fala a respeito desse cara aqui, por exemplo, escrevia algumas coisas à igreja, no verso 9, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, ou seja, gosta de sobressair ou quer ser mais do que os outros, né? Podemos dizer assim, não nos dá acolhida. É um cara totalmente de coração fechado, um homem que não é receptivo. E no verso 10 ele diz, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Ou seja, esse cara não dá um bom testemunho. As obras dele são
visíveis para todos, e esse cara está na igreja, esse cara é um empecilho. Esse cara não contribui e ainda atrapalha os outros, ele é pedra de tropeço. Mas Gaio não. Nem mesmo Demétrio está ali, que é um homem fiel, que é confiável. E ele diz no verso 11 ainda, finalizando aqui para Gaio: amado, mais uma vez, né? Não limites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tudo o que fazemos ou praticamos para a glória de Deus é praticado na verdade. Ou seja, sob a orientação da palavra de Deus. É o que Jesus diz, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que o apóstolo João está dizendo é que tanto Gaio quanto Demétrio, eles praticam, eles vivem a sua vida, eles servem na sua igreja, eles recebem os seus irmãos, mas eles estão ali a todo tempo submetendo a orientação da palavra, com o coração regenerado e fazendo isso para o louvor da glória de Deus. E isso, querido, vai se estendendo e passa de um para com os outros, e é assim que eu creio e acredito que será o grupo Embaixadores de Cristo. Vai acontecer, como disse Lucas em Atos, e dia a dia o Senhor foi acrescentando os que iam sendo salvos, como Ele já tem trazido para o nosso meio, porque o Senhor é assim. Ele vai dizer, olha, tem um varão aqui que ele precisa ser fortalecido, ele precisa andar na verdade, ele precisa de alguém que ore por ele, e que ore com ele, e que o instrua, e que tenha experiência. Eu vou levar lá para os meus embaixadores, porque eles andam na verdade. Eles são um bom exemplo. E assim nós prosseguimos, com as nossas reuniões, tendo prazer em recebê-los uns aos outros. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja.